Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Maria. No vídeo de hoje eu vou estar gravando uma pequena aula, né, aqui no canal. Eu vou estar dando introdução aos fundamentos da óptica geométrica, né, que é um dos assuntos que eu tô aprendendo agora recentemente. E eu tô gravando esse vídeo não só pra eu, né, tipo, ajudar, né, quem precisa estar aí estudando um pouco de óptica também, mas como é uma forma de eu aprender também, né, explicar o conteúdo que eu tô estudando é uma forma de aprendizado, né, fixa melhor na cabeça. É conhecida como técnica Feynman. Mas enfim. Hoje nós vamos estar falando sobre óptica e eu vou tratar dos fundamentos da óptica, tá? Quando a gente fala de óptica, uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa ter em mente é o conceito de luz. O que seria a luz? A luz, basicamente, ela é uma onda eletromagnética. E ela é uma forma de energia radiante, né? Dentro dessa concepção de onda eletromagnética, né, a gente tem inúmeros outros tipos de onda também, né? A gente tem as ondas de rádio, as ondas de radar, né? Os raios infravermelhos, a luz do sol também, né? É um exemplo. E quando a gente fala de energia radiante, né? A gente tá falando principalmente do sol, tá? Aqui, ó, energia radiante. A nossa principal fonte de energia radiante aqui na Terra, ela é o sol. Tanto que a gente tem, né, uma coisa chamada, na física, né, uma coisa chamada de constante solar. E essa constante solar, ela é a quantidade de calorias, né, por minuto em cada centímetro quadrado da superfície dos raios solares, né, da Terra. E uma das características importantes da energia radiante é a velocidade dela, né, que é a velocidade da luz, que é 3,0 vezes 10 elevado a 5 quilômetros quadrados, ou quadrados não, 5 quilômetros por segundo, ou então 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Nos meios materiais, como a água ou vidro, né, a velocidade de propagação ela é menor, né? Porque por conta dos materiais, né, eles acabam refletindo, eles acabam absorvendo a luz. Então, a velocidade da luz, né, ela passa a ser menor que esse número aqui, né, quando ela está se propagando e existe ali um meio material. Quando a gente vai estar falando de óptica, né, o conceito de luz que a gente vai ter é que a luz, ela vai ser o nosso agente físico, que atuando nos órgãos, no caso atuando nos órgãos visuais, né, nos proporciona a visão. E uma coisa muito interessante da gente estar falando aqui é que quando a gente estuda a óptica, a gente também estuda, né, a estrutura anatômica do olho, né, porque a luz, ela entra dentro dos nossos olhos e ela é o que proporciona a nossa visão sobre as coisas, né, sobre os objetos, sobre as pessoas também, né. Por exemplo, eu só consigo ver essa caneta porque existe luz refletindo sobre ela. E os meus olhos, eles captam essa luz. Portanto, eu consigo vê-la, tá certo? E na óptica, nós temos duas divisões, tá certo? A gente trabalha com a óptica geométrica e a óptica física. O que seria a óptica geométrica? A óptica geométrica, ela basicamente estuda os fenômenos ópticos com enfoque na trajetória seguida pela luz, tá? Enfoque, no caso, estuda os fenômenos focando na trajetória da luz, tá certo? E a óptica física, ela estuda os fenômenos ópticos que exigem uma teoria sobre a natureza construtiva da luz, tá? Aqui, ó. Estuda a natureza construtiva da luz, tá certo? E a óptica
a óptica, né, é um ramo da física que ela tem um emprego prático muito amplo, né? Ela vai dos simples óculos, né, até os dispositivos mais avançados aí, né, como por exemplo o microscópio, telescópio, né, e outros campos do conhecimento científico também. Algumas das aplicações da óptica são, por exemplo, a correção de defeitos da visão, né, a construção de instrumentos de observação, a fotografia, cinematografia, né, a construção de equipamentos de luz, né, algumas medidas geométricas de alta precisão, como interferômetro, e também estuda, né, a óptica ajuda no estudo da estrutura do átomo, né, que isso é algo que a gente vai estar vendo aí mais pra frente. Agora, nós vamos falar sobre fontes de luz. Existem dois tipos de fontes de luz, tá legal? Mas antes, a gente precisa definir o que seria uma fonte de luz, tá? Uma fonte de luz são todos os corpos que produzem luz, ou então que recebem luz. Então, nós temos dois tipos de fontes de luz, tá? Nós temos fontes de luz pontiformes e nós temos tipos de luz extensas. As fontes de luz pontiformes é quando as dimensões de uma fonte de luz, elas são desprezíveis. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lâmpada e que eu tenho uma mesa muito grande, tá? Uma lâmpada pequenininha, tá? E que eu tenho uma mesa muito grande. E essa luz, ela se espalha pela mesa. Essa lâmpada, ela é tão pequenininha, né, que em relação à mesa, o tamanho dela é insignificante. Entendem? Por isso que ela é uma fonte de luz pontiforme. Um exemplo melhor, né, são as estrelas que estão no céu, né, aqui a Terra e as estrelas aqui ao redor. Para elas, pra gente no caso, elas são fontes de luz pontiformes, porque primeiro elas estão muito distantes da gente, tá? E o tamanho delas, né, por conta dessa distância, pra gente é insignificante. Entendem? Por isso que as estrelas pra gente, elas são fontes de luz pontiformes, ou seja, aqui pontiformes tem dimensões insignificantes. Já as fontes de luz extensas, as dimensões delas são significantes. Ah, mas como assim? As dimensões delas são significantes. São significantes. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui da mesa, tá? Vamos dizer que agora a nossa luz, a nossa lâmpada, no caso, ao invés dela ser pequenininha, agora a nossa lâmpada, ela é bem grande, né? Ela é larga. E aqui nós temos a nossa mesa. Essa lâmpada, ela é tão grande, né, que ela é quase do tamanho da mesa, né? E os raios de luz dela, né, eles se propagam de uma maneira igualmente extensa, né? Igualmente grande, né? Então, nesse caso, aqui como vocês podem ver, a luz até ultrapassa aqui a mesa, né? Então, como vocês podem ver, né, nesse caso, o tamanho, né, da lâmpada, ele é importante. E vou citar um outro exemplo também com a Terra, tá? Aqui nós temos a Terra. E uma fonte de luz, né, uma fonte de luz extensa, pra gente que tem uma enorme significância, é o Sol. Por quê? Ele tá mais próximo da gente, né? E ele que impacta bastante, né? Tanto assim na vida da Terra, quanto em outras questões, né? A gente vive basicamente do Sol. O Sol é que proporciona a vida aqui na nossa Terra. E ele é uma fonte de luz extensa justamente porque ele é grande. Vou supor aqui um exemplo, o Sol, né? E a Terra, em comparação a ele, é pequenininha, é minusculinha. Então, os feixes de luz do Sol até a Terra, eles são extensos. Aqui, ó, conseguem ver? Os feixes de luz até a Terra, eles são extensos. Por quê? A nossa fonte de luz, ela é maior que o nosso corpo, né? Que o nosso referencial, que nesse caso aqui é a Terra. Tá certo? E além disso, uma coisa que eu esqueci de falar sobre as fontes de luz é que nós temos, além das luzes pontiformes e das luzes extensas, aqui quando a gente fala de fonte de luz, né, que são as que produzem ou recebem luz, a gente aqui tem dois tipos de fonte, né? As que produzem luz
a gente diz que são fontes primárias. E as que recebem luz a gente chama de fontes secundárias. Tá certo? Esse daqui foi uma coisinha que eu esqueci de falar, né, no vídeo, porque eu tô gravando esse vídeo aqui com base no que eu lembro, né, com base na minha memória, então pode haver alguns cortes, né, no vídeo pra eu poder lembrar aqui, né, do conteúdo que eu estudei e tá aqui ensinando pra vocês. Agora eu vou estar falando pra vocês sobre os meios, né, em que a luz ela pode se propagar. E esses meios são os meios transparentes. Nós também temos os meios translúcidos. E os meios opacos. Bem, o que são cada um? Os meios transparentes são aqueles que permitem que a luz atravesse eles, né, descrevendo uma trajetória que é bem definida, né, que é regular e bem definida, que sofrem pouco desvio quando a luz é atravessada por ele. Vou pintar aqui de outra cor. Vamos dizer que o roxo aqui é a luz. Quando a luz ela vem pra cá, né, e ela passa aqui pelo meio transparente, ela vai sofrer um desvio bem pequeno. Ah, esse desenho aqui não ficou bom. Vou fazer um outro. Ela sofre ali um desvio bem pequeno em sua trajetória, tá? E a luz ela consegue atravessar, né, o meio transparente por completo, tá? E os meios, agora falando dos meios translúcidos, tá? Os meios translúcidos, eles são aqueles em que a luz, ela descreve uma trajetória que é irregular, né? Que tem uma difusão muito grande. Por conta disso, né, a luz, ela, no caso, nesses meios translúcidos, né, a luz ela sai como se fosse meio fosca, entendendo? Porque a luz, ela descreve uma trajetória que é tipo assim. Aí depois ela sai aqui, aí depois a luz entra e bate em todos os cantos e depois sai de novo. Depois sai novamente. Né? Como vocês podem ver, a trajetória da luz nesses meios translúcidos aqui, no meio translúcido, ela tem uma trajetória totalmente torta, né? Ela tem uma trajetória totalmente aleatória. E quando ela sai desse corpo translúcido, ela sai e dá a aparência de ser algo fosco. Né? Acho que um exemplo bom para dar é o vidro leitoso, que é muito usado, né? Por exemplo, em box de banheiro, em em quarto, closet, esse tipo de coisa. Né? O vidro leitoso ele tem justamente essa característica, porque as partículas, né, as, as partículas desses meios, né, elas causam esse desvio da luz, né, permitindo que ela, ela atravesse de maneira irregular. Já os meios opacos, os meios opacos é o mais simples de lembrar, porque nos meios opacos a luz não atravessa, tá? Nos meios opacos, o meio, ele absorve a luz, tá? Então, a luz ela não atravessa, porque esse meio, ele vai absorver a luz e ele não vai refletir de volta, tá? Ele não vai refletir. A luz não vai nem atravessar e nem refletir. Quer dizer, em alguns casos, ela reflete, só que ela é absorvida. E agora, a gente vai falar sobre mais dois conceitos, né, antes de encerrar esse vídeo, que são a frente de luz e os raios de luz. A frente de luz, ela é basicamente a fronteira entre a região que ela é atingida por uma luz, né, e a região que ainda não foi atingida. Para exemplificar isso, vou desenhar aqui uma bola, tá certo? E vamos dizer que aqui no meio dessa bola, aqui é onde a gente está tendo o centro de luz, né? Essa parte aqui é onde a gente está recebendo luz. Aí pra cá, né, nós temos a parte da bola que não está recebendo a luz, né? Aqui nós temos a parte, né, o ponto de luz, onde a luz está sendo refletida. Aqui nós temos a parte que a luz ela está começando a se dispersar, né, pelo objeto. E aqui nós temos a parte da luz que ainda não foi atingida. O melhor exemplo disso é a Terra, tá? A Terra ela é um exemplo de frente de luz, porque os raios de sol, né, eles vêm à Terra dessa forma.
E como vocês provavelmente sabem, né, na Terra ela é dividida em duas partes, né? A parte que recebe luz, que nós chamamos ela de frente de luz, e a parte que não está recebendo luz ainda, né? Que, nesse caso, é o lado da Terra que está de noite. E a parte que recebe a frente de luz é o lado da Terra que está de dia. O raio de luz, quando a gente fala de raio de luz, eu vou exemplificar aqui com outro círculo, com a outra bola. Um raio de luz, ele é basicamente uma linha orientada, que tem origem na fonte de luz e ela é perpendicular às frentes de luz, tá? Por exemplo, aqui, vamos fazer o mesmo desenho que a gente fez antes. Para exemplificar melhor, nós vamos fazer aqui no centro, né, localizar o centro da bola, e desenhar o que nós vamos chamar de raio de luz. Como eu disse, o raio de luz ele é uma linha orientada que tem origem na fonte de luz, tá? Que tem origem na fonte de luz, aqui é a fonte de luz. Lembrando, raio de luz é uma linha orientada, tá? Tá? Que tem origem, né, na fonte de luz e ela é perpendicular, ou seja, ela tem um ângulo de 90 graus em relação às frentes de luz, né? Aqui nós temos a fonte de luz e aqui nós temos a frente de luz, né? Aqui nessa região aqui nós temos a frente de luz. E ela é perpendicular à frente de luz, tá? E os raios de luz, que no caso são as linhas orientadas, né? Eles indicam a direção e o sentido da propagação da luz em um meio ou em um sistema, tá certo? Os raios de luz, eles são retilíneos, tá certo? No caso, a fonte de luz ela é retilínea, né? E os raios de luz, eles são radiais, né? Os raios de luz, eles vão ter formato radial. Porque ele parte aqui do centro e vai se dividindo, né? Ele é como se fosse dividindo o círculo em vários raios. E cada um desses raios, eles têm um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Eu vou dar aqui um outro exemplo da Terra, né? Sobre os raios de luz, tá? Quando a gente está tá falando da Terra e do Sol, né, os raios de luz que vêm do Sol até a Terra, a gente pode dizer que eles são raios de luz planos, né, porque a distância entre o Sol e a Terra ela é tão grande que os raios, eles meio que não se concentram em somente um local igual a esse caso, né? Ele literalmente parte a Terra no meio, né, em a parte que fica de dia e a parte que fica de noite, né? Então, nesse caso aqui, os raios de luz, a gente pode dizer que eles são planos por conta disso. E porque também ele divide a Terra em dois planos, né? O plano que fica escuro e o plano que fica claro. Ele literalmente parte a Terra no meio, né? Então, os raios solares que atingem a Terra, eles podem ser considerados paralelos entre si, né? E uma coisa muito importante é que a frente de luz, tá? A frente de luz, ela possui existência física. Tá legal? Já os raios de luz, eles não têm existência física, tá? Eles são apenas uma representação. Porque foi como eu disse a vocês, né? Os raios de luz, eles são uma linha orientada, né? Uma linha que orienta de onde está vindo a luz, né? De onde é que está vindo a fonte de luz. Ou seja, ela é só uma representação da fonte de luz. Agora, né, o último conceito que eu vou estar falando para vocês aqui em relação à introdução à óptica é sobre pincel de luz e feixe de luz. Bem, para a gente entender melhor, eu vou representar aqui com a vela. No caso, para a gente entender o que é um pincel de luz, eu vou fazer o seguinte esquema. Aqui nós temos uma vela, né? Vamos supor que esse daqui está mais distante da vela, tá? E essa vela, ela emite luz, né? A gente chama de pincel de luz quando existe um anteparo entre a fonte de luz e o ambiente, tá certo? Vamos dizer que a vela ela tá aqui, espalhando os raios de luz dela, e aqui nós temos um anteparo. Vamos dizer que é uma placa de madeira com orifício, tá certo? Quando a luz ela passa por aqui, ela atravessa esse buraco, meio que formando um cone, né? Meio que tendo ali um formato cônico, né? Depois que ela passa
por esse nosso buraquinho de madeira. Ela passa por esse buraco. E a gente chama de pincel de luz justamente quando existe um anteparo. Um anteparo que a gente pode ser tipo um objeto, uma pessoa, enfim, qualquer coisa que permite que a luz ela se espalhe de maneira concentrada. Já quando a gente fala de feixe de luz, esse anteparo, ele não existe. E a luz, ela se propaga, digamos assim, de uma maneira mais livre, tá certo? Então, ela consegue se espalhar livremente pelo ambiente, enquanto no pincel de luz existe uma concentração de onde a luz ela vai parar, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre pincel de luz e o feixe de luz, tá certo? Enfim, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que a minha explicação não tenha sido tão ruim. É a primeira aula que eu gravo, né? É a primeira vez que eu tô ensinando aqui no YouTube. Então, eu vou admitir que eu, eu fico um pouco nervosa, né? Quando eu tô falando sobre. Quando eu tô explicando esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu espero que você tenha gostado e te ajudado aí, né? De alguma forma. Que você possa ter entendido, né? Um pouco mais sobre óptica e que, apesar dessa minha videoaula muito provavelmente ter sido um pouquinho ruim, né? Eu, eu espero que você tenha entendido, né, um pouco da minha explicação. Mesmo que ela tenha sido uma coisa a desejar. Mas enfim, se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu comentário, né, se te ajudou de alguma forma, se você conseguiu entender óptica, né, no caso, os conceitos fundamentais de óptica, de uma maneira boa, né. Se você tem alguma crítica também em relação à minha explicação e minha didática, pode falar também, que eu vou estar buscando melhorar aí as minhas explicações. E eu vou aprender também a dar aulas melhores aqui, né? Desenvolver melhor as minhas ideias e passá-las de uma maneira mais clara. Enfim, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.